bem? Aqui é Nicole Sierra e esse vídeo ele inaugura uma série de vídeos muito especiais que eu perguntei no Instagram se as pessoas gostariam que eu começasse a fazer, e as pessoas disseram que sim, que é começar a falar sobre livros aqui no meu canal do YouTube. Ou seja, né, gente, eu não tenho um nicho muito específico, porque o meu principal conteúdo aqui são as músicas, né, eu posto os meus covers, posto as minhas músicas e tudo mais, de repente eu já falo um pouquinho lá do internato, falo um pouquinho de música, depois começo a falar sobre, sei lá, devocionais, e agora vim começar a falar de livros. E hoje eu tô aqui, ó, caracterizada de trancinhas, porque o primeiro vídeo não poderia ser diferente. Eu preciso falar sobre esses livros, porque eu tô me sentindo completamente órfã. Sabe aquela coisa assim, tipo, de quase que, né, só não tá dando ressaca literária porque esses dias eu fui numa feira do livro e comprei 10 livros super baratinhos. Enfim, gente, eu vou falar sobre a coleção N. E sim, é a saga N da série N with N, né, que ficou famosa, mas eu descobri que isso aqui já era muito mais famoso antes, né, da série. Como eu posso começar falando sobre a saga da N? Eu assisti a série da N, né, eu fui introduzida a esse mundo N em 2017, assisti a série toda a primeira vez com a minha avó, foi maravilhoso. Porque assim, por mais que eu goste muito de séries, eu nunca fui de ficar fazendo maratona de séries, assistindo um monte, e a primeira vez que eu fiz uma maratona de série que eu me lembro foi com ninguém mais, ninguém menos do que a minha avó, Vanelci. Um beijo pra ela, porque ela sempre assiste o meu canal. E aí, depois eu fiquei super interessada, né, depois que eu terminei a série mesmo, que a série, né, não foi renovada pra quarta temporada, eu resolvi que eu ia ler os livros, paguei baratinho, gente, eu paguei, ó, tem 8 livros aqui, eu paguei R$80, então, tipo, R$10 cada livro, é bem baratinho, tanto que aqui a encadernação é bem simples, tipo, bem simples mesmo, é capa mole e tal, os desenhos, né, é bem legalzinho, assim, tipo, é um padrãozinho, né, uns desenhos aqui, ó, o primeiro que é a Anne de Green Gables, que é a história da Anne criança, ele é bem simplesinho, assim, bem criancinha. O segundo é adolescente, então ainda tem essa coisa assim mais juvenil. E aí depois, conforme a Anne vai crescendo, as capas elas vão ficando mais caracterizadas, assim, sabe? Aqui, tipo, é a Anne na faculdade, então aqui ela já tá mais elegante e tal. Então hoje eu vim falar, então, um pouquinho sobre o que eu achei, né, depois de ler todo esse universo Anne. Ainda falta eu assistir aí uma minissérie da Anne que lançou lá em 1900 e alguma coisa. E eu quero assistir também, né, pra poder ter, né, um pouco mais, né, disso tudo. E eu acho que minha história com N with N não acabou ainda. E aí, gente, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, vou falar um pouquinho sobre a série, tá? E depois eu falo as minhas impressões sobre os dois. Eu vou avisar também que esse vídeo ele vai ter alguns spoilers da série N with N, não vou dar muitos grandes spoilers, eu vou ter que falar um pouquinho sobre cada livro. E já no primeiro livro da N, já conta a história das 3 temporadas ali de N with N. O que eu acho mais interessante nos livros, né, da Lucy, né, da série da N, de uma forma geral, é que é uma história, assim, uma história de vida bem normal, né, acho que o que tem, assim, de mais fantasioso, que eu digo, mas que também não é nada impossível, é que a Anne, ela é uma menina órfã, que foi adotada por um casal de irmãos que são solteirões, e eles pediram pra adotar um menino, e aí vem a menina, né? Eu acho que isso é uma coisa assim mais, não sei o que, mas também não é nada impossível, né? Enfim, Anne de Green Gables é o primeiro livro. A Anne, ela tem ali, acho que uns 11 anos, e ela chega nessa família, né, que são 2 irmãos, eles passaram por bastante coisa na vida deles, os dois são bem complexados, assim, você vê que eles têm, assim, as questões deles em relação a relacionamentos, mas ela transforma a vida deles, ela é uma menina muito imaginativa, ela é um pouco irritante no começo, exatamente como na série, ela é um pouco irritante, ela é muito tagarela, ela fala muito, e no final ela, né, acaba ficando na casa da Marilla e do Matthew, que são os 2 irmãos, os Cuthbert. Uma coisa que acontece nos livros que não acontece na série é que nos livros a Anne, durante todo o período dela de escola até a Queen's, ela tem uma rivalidade muito grande com o Gilbert. O Gilbert, ele sempre foi meio que apaixonadinho na Anne, ele até, tipo, tenta chamar a atenção dela, tem aquela cena, né, dela dando uma lousada na cara dele, igual na série, igual, né, nas minisséries que eu já vi por aí. Só que depois disso, na série, a Anne, ela acaba meio que fazendo uma amizadezinha, assim, com o Gilbert, tipo, fica aquela rivalidade, assim, saudável, não sei o que. Só que no livro, a Anne fica com raiva do Gilbert o resto da vida dele. Revoltadíssima. Tem uma parte até que é muito engraçadinha, que não tem na série. Tem até um comecinho ali, que é uma hora que as meninas, elas estão brincando de Rei Arthur e não sei do que. E a Anne, ela
né, deitam numa canoa pra fingir que ela tá no velório lá, todas elas lá imaginando várias coisas. E aí o barquinho dela, a canoinha dela, vai descendo pela correnteza e chega uma hora que ela ia bater umas pedras, ela ia cair, enfim, ela ia morrer. E aí o Gilbert tava passando porque ele tava pescando, brincando, e ele pega e salva ela. E depois disso ele fala: Anne, eu queria muito ser seu amigo, você podia me perdoar daquilo que aconteceu faz tanto tempo. E aí, ao invés dela perdoar ele, ela fala assim: não, Gilbert Blythe, eu te odeio, que não sei do que. Ela não fala nem o nome dele. E isso é uma coisa que na série eu fico feliz deles terem feito, né, a Anne e o Gilbert serem amigos, por mais que eles, tipo, tenham uns arranca-rabo de vez em quando, mas eu acho bem legal. Termina com a formatura da Anne, né, e de todos os amigos na Queens. O interessante é que na série, a Queens é tipo uma faculdade. E nos livros, Queens é uma escola de ensino médio. Então eles fazem até ali os 14 anos, e aí quando eles estão com 15 anos, todos eles vão pra tipo de um magistério, assim, sabe? Então eles vão sair de lá já meio que com um curso técnico, mas na verdade é um magistério, porque todos eles se formam pra ser professores. E aí uma coisa bem interessante é que no final acontece uma coisa, que eu não posso falar aqui, né, mas acho que todo mundo meio que já sabe. Então, pessoal, agora é o momento que eu vou ter que dar um pequeno spoiler, né? É um spoiler um pouco grande, talvez seja o único spoiler gigantesco que eu vou dar, né? Mas eu preciso contar ele, porque senão eu acho que eu ia explodir se eu não contasse. Mas é um spoiler que roda, tipo, na internet, assim, solto. Então, né, eu me sinto menos culpada por causa disso. E aí, no final, né, do livro, depois que eles se formam e tudo mais, o Matthew, ele passa mal e o Matthew morre. Eu dou graças a Deus deles não terem continuado a série por esse motivo, porque se o Matthew morresse na série, gente, eu não ia ter... gente, eu ia ficar muito mal, porque o ator que faz o Matthew, ele é muito parecido com o meu avô. Então, gente, sério, o Matthew, ele faz qualquer coisa, eu tô tipo... Ele é muito lindo. O ator do Matthew me emociona muito. Eu dou graças a Deus que, tipo assim, quando a gente tá lendo é só na nossa cabeça, então eu não sofri tanto quanto o Matthew morreu aqui, né? Enfim, esse é o spoiler. O Matthew morre. E aí depois disso a Anne volta pra Green Gables e a Marilla fala pra ela assim: olha, Anne, agora você já é uma moça, né? Você já tá com 17 anos, você já pode fazer o que você quiser, a gente já te criou, o Matthew morreu e eu vou seguir a minha vida, vou ir morar, vou arrendar a fazenda e tal, e eu vou embora daqui também. E a Anne fala assim: não, eu vou ficar aqui, vou cuidar da senhora. Enfim, a Anne decide que ela vai ficar, só que a escola que a Anne iria trabalhar depois que ela se formou na Queens era longe, né? Era uma cidade mais longe, então ela ia meio que deixar a Marilla sozinha, e aí que chega a redenção do Gilbert aos olhos da Anne. Ele descobre as intenções da Anne, que ela não ia pra faculdade, né? Que ela queria muito ir pra Redmond, que é uma faculdade lá. Ela queria muito ir pra faculdade, porém ela resolve ficar com a Marilla. E aí ia ter esse impasse, o Gilbert conversa com a prefeitura e pedem pra trocar ele e a Anne, porque o Gilbert, ele ia ficar trabalhando na escola de Avonlea, onde eles estudaram. E ele pede pra trocar com a Anne, então a Anne fica trabalhando de professorinha na escola de Avonlea. E aí, quando ela descobre que o Gilbert que fez isso, que proporcionou que ela pudesse ficar perto da Marilla, perto da casa dela, ela vai lá e, né, pede perdão pro Gilbert, os dois ficam amigos e tudo mais. E aí começa Anne de Avonlea, que aí é a Anne, professorinha ali com 16, 17 anos. É muito bonitinho esse livro, tem várias histórias muito fofas. Uma das coisas muito legais que acontecem aqui, que a Marilla adota mais 2 órfãos que são priminhos dela, são priminhos assim de segundo grau dela, que perderam a mãe e aí o pai não pode cuidar, então ela segue ali nessa vida de mãe adotiva. É muito bonitinho. Esse livro aqui é um dos mais levinhos de Anne, ele tem partes assim muito bonitinhas, ele tem umas descrições muito bonitas de como é morar em Green Gables, então você consegue se imaginar. Eu particularmente comecei a olhar a vida assim com olhos muito mais bonitos depois que eu li esse livro aqui, porque ele é muito legal, ele é muito... A Anne começa a crescer e você começa a sentir, tipo, o amadurecimento dela e você vai vivendo isso junto com ela. Então aqui aparecem personagens que nem sonham em aparecer na série. Existe uma história muito linda aqui, que é uma das histórias, assim, mais fofas dos livros da Anne, que eu adoraria que tivesse na série, mas não tem. A história da senhorita Lavender e do Paul Irving, que é um menininho. É essa história que ela faz tudo valer a pena. E aí logo depois a gente tem Anne da Ilha. Esse aqui é um dos livros mais românticos da Anne, porque Anne Gilbert e a Priscilla, não é a Prissy, irmã da Jane, é uma outra Priscilla, eles se mudam pra Kingsport. Aqui é quando a Anne vai pra faculdade, pra cursar letras e artes.
né, e eles vão pra Redmond College. E aí, nisso, acontecem muitas coisas. É aqui onde o Gilbert pede a Anne em casamento pela primeira vez. É aqui onde o Billy pede a Anne em casamento também, só que o Billy da série é completamente diferente do Billy do livro. Aqui também é onde a Anne é pedida em casamento por um menino caipira lá, completamente aleatório. E aqui onde a Anne é pedida em casamento pelo homem da vida dela, não o Gilbert, pelo Roy, que é um menino que ela fica completamente apaixonada, ele é o sonho romântico da vida dela. Ela é pedida em casamento, né, nesse livro, várias vezes. Ela é pedida em casamento 4 vezes, só nesse livro aqui. Aqui também tem outras amigas dela que aparecem. Tem uma amiga dela muito louquinha aqui, que eu adoro ela, o nome dela é Filipa. Ela é muito, muito legal, muito engraçada. Tem momentos muito engraçados nesse livro. Aí vai passando a história, eu não posso contar muito, né, mas enfim, é aqui que muitas coisas se definem para os próximos livros. Próximo livro, Anne de Wind Poplars. É quando a Anne, ela será coordenadora, diretora de uma escola de ensino médio na cidade de Wind Poplars. É bem fofinho esse livro. Nesse livrinho aqui, a Anne já tá noiva. Gente, eu não sei bem qual que é o limite de spoiler que eu posso dar, né, num vídeo que eu já falei que vai ter spoiler. Mas enfim, gente, esse livro aqui é a Anne esperando pelo Gilbert, né, tipo, antes o Gilbert teve que ficar a vida inteira esperando pela Anne, agora a Anne vai ter que passar 3 anos esperando pelo Gilbert, até que, né, vem o casamento dela. E aí a gente vai para o livro que provavelmente ele é o meu preferido, que é Anne e a Casa dos Sonhos. Aqui a Anne, ela tá ali com os seus 25 anos e é quando ela se casa com o Gilbert. Esse livro... Como que eu posso definir? Esse livro foi o primeiro que eu chorei. Eu chorei de verdade, assim, lendo esse livro. Principalmente, assim, tem umas coisas muito absurdas nele. A Anne, assim, tendo os primeiros filhos e tal. Esse aqui, principalmente o primeiro ano de casado da Anne e do Gilbert. Tem uns personagens lindos. Tem 2 personagens que fazem esse livro valer completamente a pena. Sério, que se terminasse aqui nesse livro, eu já tava feliz da minha vida. Que é a Leslie Moore e o Capitão Jim, que são personagens extremamente bem construídos, tem muitas reviravoltas nesse livro que eu falei, cara, não, eu não acredito que colocaram isso. Que assim, gente, sério, por mais que eu goste muito da série, tem umas coisas que eu fico, pô, cara, isso ainda é muito superficial. Isso aqui é vida real, entendeu? Tipo, você conseguir imaginar uma história assim acontecendo na vida real tranquilamente. A Anne, ela passa por muitas perdas, por muitas coisas, então você vê ela amadurecendo muito. A Anne da série, a Anne daqui até, do primeiro livrinho, ela não esperava que ia acontecer tudo isso aqui quando chega, né, nesse livro. Mas é muito interessante, inclusive, pensar que a Anne da série, ela tem uma personalidade completamente diferente da Anne dos livros e principalmente da Anne adulta. Depois a gente vem pra Anne de Ingleside, que é a Anne ali com seus 30 e poucos anos ali. E a Anne já com todos os filhos dela. E esse livro aqui, ele conta miudezas, assim, da rotina da Anne, do Gilbert e dos filhos dela. E tem muitas histórias, gente, que é de rachar o bico. Eu amo os filhos da Anne. A Anne, gente, ela tem nada mais nada menos do que 7 filhos com o Gilbert. Ela tem 7 filhos com ele. Tem os filhos que são mais parecidos com o Gilbert, tem outros filhos que são parecidos mais com a Anne. E aí vem o penúltimo livro, né, o 7º livro, que é Vale do Arco-Íris, que também vai contando um pouco mais sobre o desenvolvimento dos filhos da Anne, né, a história deles. É uma história muito legal porque não foca só nos filhos da Anne, foca nos filhos de um pastor, né, que veio morar na cidade da Anne. E aí vai contando a história dos filhos crescendo e tudo mais. Até, gente, que chega em Rilla de Ingleside. Eu não dava nada pra esse livro, eu não tinha pensado em nada perto do que esse livro representou pra mim. Não só porque foi o último e eu fiquei muito emocionada no final, mas porque, gente, eu chorei igual uma criança nesse livro. De verdade. A Rilla é a filha mais nova da Anne, e ela é muito bobinha, assim, ela é muito inocente. Desde Anne de Ingleside você percebe que a personalidade da Rilla é muito, assim, diferente em relação aos irmãos dela. E aí você vê aqui o amadurecimento da Rilla nos anos da Primeira Guerra Mundial. Então você vê os meninos, os filhos da Anne, eles indo pra guerra, você vê muita coisa acontecendo, você vê a Rilla, ela tendo que assumir as rédeas da vida dela, ela tendo que... Gente, esse livro, nada poderia me preparar pra esse livro. Chorei muito mesmo. E aí, acabou. E agora eu tô órfã, porque é muita informação e... eu gostei muito desses livros. Então vamos lá para algumas impressões que eu tive, né, em relação ao livro e à série, que é o que eu tenho, né, com o que comparar. Eu não assisti a minissérie, que é muito bem falada também. Uma das coisas, assim, que me incomodou
incomodava enquanto cristã assistindo a série é que a série ela tem pouquíssimas referências cristãs, e isso é algo que eu tava até conversando com alguns amigos meus esses dias. Quantas adaptações de livros pra filmes e séries na atualidade, elas tiram todas as referências cristãs e elas sempre colocam pautas assim que são bem progressistas, sabe? Eu não parei de assistir Anne por conta de várias coisas que tem ali. Algumas coisas que eu acho que são bem... A Anne, ela tem uma personalidade muito ativista na série, e a Anne do livro, ela não é assim. Ela é, sim, muito justa, ela tem um espírito de justiça ali muito forte, não sei do que, ela luta pelos direitos dela, ela é muito líder, ela lidera todo mundo, mas tem muitas pautas assim na série que a Anne do livro, ela não seria assim, sabe? A Anne, ela se torna muito elegante nos livros. A Anne é uma menina que ela aproveita todas as fases da vida dela, então ela tem aquela parte da infância dela e toda fofinha, toda tagarela, toda imaginativa, ela nunca deixa a imaginação dela de lado, mas ela vai crescendo e vai assumindo cada uma das responsabilidades da vida dela. Isso é muito legal, é muito interessante ver isso. E na série, assim, eu acho a Anne, ela meio... Eu acho a Anne muito mimada na série. Eu acho que essa é a palavra. A Anne é muito mimada. Eles tiram muitas referências cristãs. Eu acho que o máximo que eles deixam ali de referência realmente, assim, cristã é a Anne orando, que é muito bonitinho, inclusive no livro é exatamente igual a oração da Anne, ela pedindo pra parar de ser feia, ela agradecendo a Deus porque ela viu o lago das águas brilhantes. Mas no livro tem muitas coisas lindas. A Anne, ela ensina os filhos dela a se tornarem cristãos não religiosos, ela ensina eles a amarem a Deus, né, a buscarem, a desejarem morar no céu. Ela traz, assim, bastante quebra de paradigmas pra época, né, pra sociedade canadense, que era, né, a maior parte presbiteriana. Tem uma questão muito engraçada que é a briga dos presbiterianos e metodistas. Também a questão da política da época, né, os conservadores e os liberais. A Anne, ela é conservadora, mas a Diana, ela é liberal, então às vezes elas têm umas conversas muito engraçadas, uns diálogos muito engraçados. Também tem a questão que não aparece muito assim na série, mas é a questão de quando as amigas da Anne começam a se casar e aí ela não tem nenhum pretendente, ela não tem ninguém à vista, né? Isso principalmente no segundo livro, porque no terceiro ela recebe muitas propostas de casamento. Ainda sobre essa questão das referências cristãs, é uma coisa que eu acho muito lindinha, é que a Anne, ela tem essa parte assim bem religiosa dela, né? Assim, de tem que ir na igreja todo domingo, não sei do que, não sei do que. Mas ela tem uma visão muito bonita, sabe, do céu. Ela tem uma visão muito bonita das bênçãos que Deus dá na vida. Ela aproveita cada segundo da vida dela como uma bênção que Deus deu pra vida dela. Ela é muito grata pelas coisas que acontecem. E isso é uma parte que eu sinto um pouco de falta, assim, na série. Por mais que a série, ela explore também essa coisa de cenários e luzes e tal, a Anne do livro, ela aproveita muito mais. Ela agradece, assim, por todas as coisas que acontecem na vida dela. Ela faz questão de ensinar pros filhos. Inclusive, quando ela tá cuidando dos gêmeos, né, que ela tá ajudando a Marilla a criar os gêmeos, a Dora e o Dave, ela dá muitas lições lindas pro Dave. E isso eu, né, também como cristã, é algo que eu senti um pouco de falta, né? Eu sinto falta também em vários livros, várias adaptações que eu gostaria de ver, né? Mas, né, nem tudo é perfeito. Eu consegui me identificar, assim, com cada uma das fases da Anne. O que eu acho mais legal dos livros da Anne é que a maior parte dos livros, assim, principalmente que a gente lê de literatura infanto-juvenil, é que a partir do momento que existe um casamento ali, ou que o romance engata e dá certo, a história acaba. Como se, né, toda a expectativa de um casal estivesse ali no casamento, depois nada mais vai acontecer. Você vê a Anne tendo crise de meia-idade, ela achando que o Gilbert não amava mais ela, e depois, né, você vê as coisas se resolvendo, ela conversando com ele. Então, não, o Gilbert, ele não é perfeito, apesar que eu acho que ele sendo imperfeito é muito mais legal do que o Gilbert da série. Inclusive, o Gilbert da série também, por mais que ele seja muito legal, o Gilbert do livro dá de 10 a 0 ainda nele. É porque o Gilbert do livro, ele parece um pouquinho mais com uma pessoa real, né, que tem uma personalidade. Mas eu entendo também que eles colocaram na série pra poder dar um pouquinho mais de drama, né, o Gilbert, ai, será que a Anne me ama? Será que a Anne não me ama? Não sei do que. O Gilbert, ele nunca se apaixona por outra menina, ele sempre é apaixonado pela Anne. Enfim, é bem legal porque eles colocam, assim, temas que são realmente importantes, sabe? Você vê uma vida, uma família crescendo pós o casamento, você vê a Anne aproveitando cada fase da vida dela, como eu já falei. Mas é isso, gente, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero muito que, né, ele tenha sido útil pra você, que ele tenha te despertado a vontade de ler esses livros, que eu não tenha dado todos os spoilers do mundo, porque
É o primeiro vídeo, então. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou, né? Quais são os livros que vocês querem que eu leia pra que eu traga, né, um pouquinho mais dessas resenhas, assim. Me segue lá no Instagram também, me segue no TikTok, no Pinterest, porque eu posto bastante coisa por lá. Que Deus possa estar te abençoando. E é isso, gente. Um beijo, queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.